Boa noite, Lu. Pra... Hum. Você tá rouca? Hã? Você tá rouca? Ainda tô lascado. Oxente, por quê? Eu nem dei aula quinta-feira. Eu nem dei aula. Sim, Você faz eu achei que pouco? fosse por causa da apresentação de Dude. Não, eu não dei aula. Nossa, tô muito mal. Febre, dor de garganta. Tipo assim, por isso que toda vez que eu vou para São Paulo, eu coloco os simulados quando eu tô lá, início, final de mês. Porque eu fico muito acabada com o sono. Ó, como meu olho. Papai. Febre. Eu voltei com febre ontem. Meu Deus, Pro. Né? Eu não fiz nada lá. A única coisa que eu fiz lá em São Paulo foi assistir a apresentação de Dulce. Me dizer assim, eu saí, fui no shopping, nada. Eu fiquei em casa. Em Meu casa. Deus. Só fiquei lá ajudando o Deco nas coisas dele, que ele está se mudando dentro da casa dele lá. Mas de resto, não fiz absolutamente nada. Saí assim, tá, nada. É acabado. Ixi. Ainda estou aqui, ó, com o olho inchado. Tá. Eu cancelo uma aula, eu tenho que morrer. Tem que estar muito mal. Uhum. Mas fora isso, cadê esse povo, meu Deus? Será que a pessoa esqueceu? Cadê a Tayana? Não sei, vou Não, mandar mensagem pra ela aqui. mensagem. Você vai fazer o que hoje? Na aula de hoje? É um tema. É o tema? Ah, tá. Eu fiquei sem saber se ia ser o simulado. É o quê? É o da utilização. Eu não vou fazer simulado esse mês com o pessoal, não. Se eu fizer, eu não vou perder uma aula com isso, não. Eu vou fazer Uhum. individualmente. Gente, cadê esse povo? Você vai ter aula particular hoje. Pior que eu tava planejando sair um pouco mais cedo, porque eu tô com sono. Mas se não aparecer ninguém, eu gravo a aula. Uhum. Ou, mas você vai dar aula sozinha, que horror. Oxi, já dei tantas. Ah, não, bro. Nada. Deixa eu ver as frases de. Eu mandei mensagem aqui pra Thay. Aí o simulado você vai corrigir com a gente no Vou domingo? corrigir com vocês, mas eu acho que eu vou ter que separar vocês para poder corrigir isso. Eu e Bel? Porque não Horário vai dar de tempo, né? não dá tempo. Uma hora só é muito pouco. Eu não tenho nem Uhum. como, tipo assim, começar antes, nem estender mais, porque vocês estão bem no intervalo. Sim. Aí não tem nem como. E você tá super apertada de horário, né? Extremamente. Mas sempre tem aqueles. Mas você tá com algum horário de manhã? Tá sem, né? Nem nada. Eu Vixe, não tenho meia hora para almoçar. meu Deus, bro. Boa noite, Laurinha. Eu tô tendo meia hora só de almoço. Você tá muito concorrida. Oh, meu Deus, que me dera. Vou virar professora blogueira. Deus me livre, eu detesto rede social. Deus me livre, se olhar lá meu perfil, eu e meus doguinhos. Você e os cachorros. Os cachorros, que é o de sempre, né? Era para ter passado 15 dias em São Paulo, mas primeiro o frio, segundo saudade dos meus bebês. Oh, Shuri tá até aqui. Você conhece Shuri? acho que sim. Shura é um maltês? É uma. É. Oh, meu Deus. Esse Shuri tá marrendo. Tô Ela vendo. é Eu bem tô que hippie. nem ela. Eu tô exatamente ela. Ela é bem hippie, só olha aqui, descabelada, não gosta de laço. Eu não sou uma Patrícia. Oh, meu Deus, que coisinha gostosa, velho.
Adora abelha. Só tem ela aqui, que ela fica quietinha aqui deitada, os outros ficam de boa. Fica bem. Fica bem. Oi. Ó, não foi... Laurinha, você chegou a fazer a tarefa das introduções? Dos Foi, floreios? então, não fiz não. Ainda não tive tempo, mas vou tentar fazer. Lembrando que é só para fazer o tópico frasal do D1 e D2, porque algumas pessoas que fizeram essa tarefa, não foi só você não, viu, Malu? Fizeram o D1 e D2 todo, ou seja, o pessoal fez 10 redações. Meu E era Deus, é só o tópico, né? Não, só eu o não fiz tópico. todas, não. Ah, ok. Eu fiz, Não foi eu pra você. fiz uma. Eu consegui Mas fazer 3 uma. pessoas viraram falar comigo. Ô, Pro, eu não tinha repertório para colocar. Eu falei, poxa, para que o repertório já estava lá? Não, para desenvolver o D1 e D2. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio dela tinha 6 páginas. Ela fez tudo. Eu tô te falando, Pro. Eu e Bel, a gente ainda dividiu. Bel, eu acho que fez 5, velho. Eu falei, Bel, eu não consegui fazer. Eu Gente, só fiz uma. estava lá só os tópicos. Só os tópicos. Sabe o que é isso? Imediatismo. Ai. Do imediatismo. Bom, esse povo não está aqui, então, em respeito a vocês, 2016 já, vamos começar, né? E você vai dar risada, Lu. Qual é o tema? Adultização. Ó. Eu não acredito muito que a Baiana vá trazer esse tema, porque eu acho ele muito específico. Mas, como a Baiana está assim, tipo, imprevisível, eu não duvido nada. Outra coisa, mudando completamente de assunto, eu estava vendo algumas provas com notas baixas, aquilo que a gente começou na nossa última aula, algumas provas com as notas baixas. Uma coisa em comum que eu notei entre essas pessoas que tiraram notas assim, tipo, abaixo de 5, é que elas copiaram muita coisa, mas, tipo, muita coisa mesmo, tanto da prova quanto dos textos motivadores. Então, não, o corretor não olha. Eu acho que olha. Eu acho que olha, porque não foi coincidência. Tipo assim, muita gente eu vi que trouxe persistência da memória e não foi penalizada. A questão é como foi trazida essa persistência da memória. Se foi trazida copiando as coisas que estavam lá, ou se a pessoa trouxe com uma interpretação própria. Essas não tiraram nota baixa. Mas quem trouxe copiando e colando, aí a nota caiu. Então, atentar a isso, não copiem absolutamente nada. Nossa, mas tem um repertório tão legal na prova, tem um argumento tão legal. Não copie, porque isso daí pode custar a nota de vocês. A gente já viu, né? Que pega um corretor atento, pega um corretor igual a corretora que eu tenho de São Paulo, que é Tassiana. Tassiana, nossa, se vocês acham Paula ruim, Tassiana é 50 vezes pior do que ela. Ela só não é ácida como Paula, mas ainda assim. Enfim, esse tema aqui, como que vocês dividiriam? O que vocês colocariam como D1 e o que vocês colocariam como D2? Se a gente fosse dividir isso aqui. Pro, diante do que você me falou, tipo, do último, da prova, assim, que era uma coisa mais geral e uma outra mais restrita, eu acho que talvez eu fosse ficar em dúvida entre fazer assim, tipo, uma coisa mais ampla, tipo, os efeitos da era digital sobre a infância e depois falar no D2 das superexposição nas redes e do comportamento precoce, ou então dividir, tipo assim, no D1 falar da superexposição nas redes e no D2 falar da pressão por comportamento. Porque, tipo assim, eu tinha errado muito a divisão, sabe? Aí eu fico meio insegura agora. Ó, nesse caso aqui, ele está bem claro. Os efeitos da era digital sobre a infância.
Então, isso aqui é o tema, né? Os efeitos da era digital sobre a infância. Sim. Lembra quando a gente começou as primeiras aulas, a importância da educação e saúde? É importante para quê? A gente via claramente lá. É importante para estilos de vida saudáveis, D1, e para prevenção de doenças, D2. A mesma coisa, a importância da educação ambiental nas escolas para a consciência e a responsabilidade ecológica e para a autonomia do ser humano. Era alguma coisa assim. Então, o D1 era a importância, como que como que a educação ambiental vai suscitar essa consciência ecológica, e o D2, como que essa educação ambiental vai suscitar autonomia. Aqui é a mesma coisa, só que é negativo. Em vez de ter a importância, tem os efeitos da era digital sobre a infância. Então, a gente olha, isso aqui é um efeito, considerando a superexposição das redes sociais e a pressão por comportamentos precoces. Essa pressão é justamente a adultização. Então, a gente tem esse D1, que vai ser... A gente vai perguntar como a era digital promove a superexposição. Boa noite, Thay. Promove a superexposição nas redes sociais. Esse seria o D1, e o D2 seria o outro. D2, como a era digital promove a pressão por comportamentos precoces. O frio me destrói. Que é a adultização. Eu não sou, assim, a maior fã raiz de Salvador, a maior soteropolitana raiz. Eu realmente não sou. Mas eu sinto saudade do calorzinho daqui quando eu estou naquela cidade fria e cinza. Gente, o frio de ficar dentro de casa com 3 calças. E o pior é que Dudu e Deco já estão altamente acostumados com isso. Altamente acostumados. Eles, tipo assim, Deco sem camisa. Meu filho, põe uma camisa. Não, tô de boa. É pra lá e pra cá, sem camisa. Dudu Eu também, acho que bem eu não me tranquila. acostumaria com São Paulo nunca. Eu vou pra lá, eu fico destruída. Era pra voltar só na semana que vem. Mas eu falei, se eu voltar na semana que vem, eu vou piorar aqui. E fora a quantidade de aulas, eu ficando doente, que eu ia ter que cancelar. E eu detesto cancelar, justamente por essa dificuldade para poder repor. Essa aula aqui, eu pedi pro menino, como ele era ensino médio, eu pedi para ele, implorei para a gente fazer essa aula outro dia, só para eu ter esse horário aqui. Senão, não ia ter, porque o resto tudo de noite, assim, é todo mundo de medicina. Como é que repõe? Não tem jeito. E o pessoal não falta. Então, bora lá. Tá, e você que chegou depois, a gente está discutindo como dividir esse tema. Os efeitos da era digital sobre a infância. Aí eu estava relembrando aqueles temas que a gente fez no iniciozinho do semestre, que foi dividindo com o viés positivo. Nesse caso aqui, é com viés negativo. Ou seja, os efeitos da era digital sobre a infância é o tema. E aí, que efeitos são esses? A gente tem a superexposição nas redes sociais e a gente tem a pressão por comportamentos precoces. Essa pressão por comportamentos precoces nada mais é do que a adultização, que foi aquilo que aquele influenciador Felca falou nas redes sociais dele. Inclusive, esse tema aqui eu fiz, acho que em maio, junho, por aí, antes de Felca, olha eu, profeta. Antes de Felca eu fiz, só que eu nunca imaginei trabalhar esse tema para a Baiana, porque não, assim, eu acho que a Baiana nunca pegou nada tão específico, mas como ela está mudando, está trazendo essas coisas novas, e também
é uma forma de vocês argumentarem. Aí eu resolvi trazer para cá. Mas eu trouxe, na época que eu trouxe, foi por conta daquele menino, aquele pastor, aquele The King, The Lion, The não sei o que, tal, aquele menino, como é o nome dele? Miguel. Foi mais por causa desse menino aí. Diga, Thay. Ô, Pro, mas aí, por exemplo, não fica meio por repetitivo eu falar do Felca, sendo que eu acho que todo mundo vai falar dele, não? Ué, é sinal que todo mundo assistiu. Aí, mas é de boa, né? Tipo assim, eles não achariam, tipo. Porque Ó, eu tenho medo de botar aí falar, tipo, todo mundo tá botando isso, entendeu? Mas, assim, esses casos assim, que mexem com a mídia, que a mídia se mete, não tem como, entendeu? Não tem como não colocar. Por exemplo, o que você traria de exemplo se, ou, por exemplo, o que você traria de exemplo se o tema fosse apostas online? Você traria quem? Eu falaria de alguém que divulgou, tipo, tigrinho, essas coisas. Não, mas Tipo, assim, Virgínia. Ela não ia falar de Virgínia, Virgínia. não, que ela é fã de Virgínia. Mentira, né? Para a gravação. Para a gravação, velho. Eu só fã de Flo-Flo. Não, você perdeu o ponto. Virgínia, eu gosto de Flo-Flo. Mas de Virgínia, gosto muito dela. Mas, enfim. Minha mãe é hater, sabia? Dela. Não, eu não chego a ser hater, mas eu acho que ela tem o valor dela, é uma batalhadora, veio de baixo e chegou onde chegou. Eu acho que sim. Mas eu acho que ela tem que tomar cuidado para não se perder, né? Não substituir os valores dela. Nessa ânsia de busca por validação, os termos, nessa masmorra digital, nesse labirinto que aprisiona as pessoas entre likes e curtidas. As minhas frases de efeito. Mas assim, eu só não gosto dela por causa desse negócio mesmo. Mas isso daí das bets e também de expor as meninas. Não acho isso daí muito legal, não. Eu acho que ela expõe muito as filhas. Eu botei até alguns exemplos sobre isso, tal, para a gente conversar. Mas nesse caso aqui que você perguntou, Thay, de Felca, tem Felca nos textos motivadores. Então, de qualquer jeito, vocês não iam poder trazer Felca. Aqui, ó. Lei Felca. Eu coloquei aqui, ó. Chocada, velho. Nem sabia que tinha lei disso. Dele, no caso. Não, vai ser. É tipo assim, tem um. O presidente da Câmara Um anunciou projeto, né? a pauta de projeto de lei nacionalmente identificado como Lei Felca, com audiências públicas, debates, porque esse negócio de exposição de crianças na internet é uma coisa que isso aí sempre me incomodou um pouquinho. Isso sempre me incomodou. Mas já está tomando uma dimensão imensa. Os pais já estão perdendo. Eu fiz um tema também para. Eu fiz esse tema que eu fiz lá para junho e tal, é se a exposição de crianças em contextos midiáticos e religiosos, se era responsabilidade dos pais ou das plataformas. Para mim, é totalmente responsabilidade dos pais. A plataforma tem a parcela de culpa dela porque não existe uma mediação, uma regulação de conteúdos. Mas eu acho que os pais são responsáveis por isso. E, tipo assim, se a gente parar para ver, a infância hoje, as crianças que vocês veem hoje, são as mesmas, sei lá, de 15 anos atrás? Eu acho que não. Porque hoje as crianças vivem, a diversão delas é ficar no celular, é falar igual blogueira. Tem uma menininha mesmo, aquela Lulu, não sei se vocês já viram Lulu, é uma que parece uma adultinha mesmo. Eu Sim, nem ela é muito sei. fofa. Pois é, disseram que essa menina foi cancelada, gente. Como assim cancelar uma criança de 4 anos? E ela é superdotada. Eu acho que cancelaram ela porque os pais disseram que ela era superdotada, e aí foi a aluna que me contou, então eu não sei muitos detalhes, não. E aí falaram que alguns médicos disseram que não pode ter diagnóstico
de pessoa superdotada antes dos 8, 10 anos, mas que ela já manifestava. Enfim, teve até um vídeo dela meio que se despedindo das redes sociais. Ou seja, os pais dela vão deixar de monetizar. Porque muitas pessoas, inclusive, param de trabalhar. Param de trabalhar justamente para poder ficar criando conteúdo. E quem são as estrelas? Os filhos. Então, assim, a infância está cada vez mais mediada pelas telas, essa superexposição das redes sociais. Elas estão cada vez mais mediadas por isso. E o que isso daí traz? Atraso na linguagem, dificuldade de atenção, tem prejuízo na empatia. Por que tem prejuízo na empatia? Porque as crianças não têm interação real. Problema físico, problema emocional, tipo sono, alimentação, ansiedade, depressão, porque desde pequenas elas vão começar a se comparar. Tem até, gente, aqueles prêmios iBest para criança, melhor influenciador mirim, umas coisas assim, que não tem nada a ver. E tem pais que meio que mascaram, não, meu filho, nossa, aquela mãe daquela menininha que fala as palavrinhas de Alice, Morgana, Morgana Seco. Essa mulher vive batendo na tecla de que, não, meus filhos e minhas filhas, ela tem 2 filhinhas lindas. Essas menininhas aqui. Eu não sei se vocês já viram isso daqui. As meninas são super pequenas e todo o conteúdo que ela gera, porque, tipo, o conteúdo dela é chato. Ela fica dando os conselhos, que eu acho que ela fez uma live, a mulher com não sei quantos milhões de seguidores, a live dela não tinha nem 200 pessoas, só para vocês terem ideia. Por quê? Porque as meninas não estavam. Era só ela falando. E aí ela falava que as filhas dela não tinham acesso às telas. Não, elas não têm acesso às telas, elas são pequenas. Como é que não tem acesso às telas se as meninas estão sendo filmadas o dia inteiro, gerando conteúdo? Então, óbvio que isso daí afeta o desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças, principalmente até os 5 anos, porque não vai ter mais aquele brincar espontâneo. O brincar espontâneo foi substituído por jogos digitais. E proibir celular não vai adiantar, porque é uma coisa da geração de vocês. Mas, tipo assim, quando algum pai, alguma mãe falam para mim, eu já suspendi o celular. Não vai adiantar, gente, porque vocês vão dar um jeito de acessar a rede social de qualquer jeito, e é um elemento que faz parte da geração de vocês. Então, não dá para proibir, dá para ensinar a usar. Aqui, ó, ela falava dessa menininha, ó, quer ver? Ela era pequenininha, ela falava as palavras, era muito fofa. A irmã já não fala tanto as palavras. Aqui, ó, erros de gravação, ou seja, é tudo muito maquiado. Aqui. O bolo ali ficou gostoso, aquela dá com a boca cheia de comidinha. Ele quer comer mais. Não. Ele mordeu. Ele quer subir no pote para procurar uma comidinha. Aqui. Tá comendo uma comidinha do pote. Comeu um bolo no pote. Ela não bebeu. Menina, mas, enfim, essas fofurinhas que aparecem. Tem uma outra também chamada Flavinha Luiz, que foi a que ganhou o iBest de influenciadora infantil, que os pais, inclusive, já se mudaram para um sítio, pararam de trabalhar, todos dois, assim como essa mulher parou de trabalhar também. Ela é engenheira química e hoje ela é criadora de conteúdo, porque ela vive em função de filmar as filhas. Aí fala que eu não deixo minhas filhas terem acesso à tela, mas elas estão tendo acesso às telas na medida em que elas são filmadas e veem as próprias filmagens. Não era para elas estarem nesse mundo expostas para Deus e mundo, porque essa menininha mesmo já virou meme de um monte de coisa. Várias coisinhas assim fizeram com ela uma criança. Mas ela virou apresentadora de Pequenos Gênios, de Luciano Huck, faz propaganda o tempo todo, tal. É a imagem da criança sendo desgastada.
E a gente tem exemplos aí, tipo aquele menino de Esqueceram de Mim. Teve aquela outra também, aquela ruivinha, esqueci o nome dela, que fez, não sei se vocês conhecem o filme, que era ela e uma irmã gêmea, Operação Cupido. Como é o nome dela? Esqueci o nome dela. Mas é um exemplo também de como é prejudicial essa coisa dessa exposição desde cedo. Então, enfim, aí isso daí é o impacto no desenvolvimento infantil. Isso é o que tem no texto 1. Isso é o que tem no texto 1. Como essa exposição às telas é capaz de comprometer o desenvolvimento infantil. E aí a gente vem para o texto 2, que fala dessas mini-celebridades, que são os influenciadores infantis. E tem o papel dos pais também. E, tipo assim, é como se essa exposição digital fosse um espetáculo familiar. Tipo assim, ó, a minha vida, é o que mais tem. Os influenciadores são mais seguidos, é os que têm criança, família e tal. E as pessoas parece que têm essa necessidade de ver as famílias dos outros. É a espetacularização mesmo da vida. Guy Debord estava certo lá atrás, quando ele falou isso daí, que a sociedade era mediada pelas imagens. E essas crianças viram celebridades incentivadas não só pelos pais, mas por patrocinadores, porque tem muitos pais, que é o que tem aqui nesse texto, que projetam as frustrações deles e usam os filhos por uma questão de narcisismo e de lucro. Então, às vezes o menino não quer gravar, né? Não, mas tem que gravar. Tem um menino que, nossa, eu me preocupo com esse menino no futuro. É um que é Davi, o nome dele. É esse menininho aqui, que ele acha que é médico. Esse menino dá aulas. Eu ia falar dele agora, velho. Me Gente, dá esse menino agonia. tá tanto. Me dá muita Exatamente. agonia ver ele falando. Parece tipo assim. Ai, sei lá, não sei nem explicar. Me dá uma coisa ruim. E a mãe Nossa, eu falando acho ele tão inteligente. Ele fica tipo assim, meu Deus, que lacre, velho. Eu acho ele todo lacrudo. Mas é preocupante, tá? Isso aí. Sabe por quê? Porque para ele, esse menino tem 4 anos. Na cabecinha dele, ele é um médico. E quando ele pensar em tudo que ele vai ter que enfrentar na vida, até entrar na faculdade, imagine ele enfrentar as tricks da vida. Se ele não for bem na redação, se ele for bem aí na teoria, nas abertas, e ele não for bem na redação, se bem que o menino desse ele é superdotado, então acho que ele pula várias etapas aí e acaba entrando. Mas são crianças muito cobradas. Ele ainda não entende, tudo para ele é muito lúdico, é uma, tipo assim, uma brincadeira, mas, gente, o menino fica respondendo questões de, querida seguidora, não sei o que, meus amores. Aqui, ó. O que foi? Fazendo uma cirurgia. Hum. Eu vou fazer o quê? Que coração tem agora? E dando nefrose por causa de uma pedra no rim, que a urina foi se formando e o rim distendeu. E o que é hidronefrose? Quando o rim aumenta, ou seja, o rim distende. Que isso, E foi procedimento. o menino sabe mais do que a gente. Diga, Lu. É isso, Pro. Tipo assim, ele pode até ser superdotado, ele pode aprender as coisas com facilidade, só que chega um momento que existe a cobrança para ele continuar aprendendo. Tipo, Exatamente. Com 4 anos. Não é possível que ele já saiba tudo isso, entendeu? Tipo, alguém influencia ele a aprender essas coisas. É muito. Obviamente, né? Claro que me são dá os uma pais. coisa, assim, de criança traumatizada, sabe? E o jeito que ele fala tão devagarzinho, assim, nossa senhora, me dá uma coisa ruim, sério. Porque isso não é um comportamento infantil, sabe? Tipo, da idade. Então, Não é. Inclusive, teve um story dele recente, que ele estava falando, ele estava numa festinha, assim, de criança, aí aparece a mãe filmando ela, aí a mãe, lá vem o velho. E, tipo assim, ela dá margem a isso. Você não vê o menino interagindo com outras crianças, você não vê brincando, só vê assim, não sei, por trás das telas, né? Claro. Mas ele falando, tapando o ouvido assim,
Ai, essas músicas infantis aqui tocando e essas brincadeiras bobas dessas crianças. Tipo, será que esse menino vai ter amiga? Ele vai sofrer bullying na escola. Tenho certeza. Porque ele vai ser o sabe tudo da escola. Isso daí vai destruir a infância dele. Destruir. Porque isso daí, os psicólogos já falam, tem no texto 2, eu coloquei, que isso daí é uma ameaça, não só ao bem-estar da criança, mas à saúde mental. Porque eles ficam entre o mundo deles e essa fantasia, porque ele realmente acredita que é o médico, porque ele responde perguntas das seguidoras. Ele responde as perguntas que vão fazendo para ele. Ah, cara seguidora, você tem isso, você quer? Oi, meus amores, eu quero falar com vocês. Gente, que isso? Esse daqui de todos os influenciadores, esse é o que mais me preocupa. Porque o resto fica fazendo dancinha, tal, essas coisas. Mas ele não, ele é um médico, é um personagem que está aí. Então, tipo assim, até onde vai a responsabilidade dos pais e ter aquele sharing, né? Aquela expressão que será que isso daí deveria ser regulamentado? De pais que expõem os filhos? Eu acho que isso daí deveria constar, porque no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, tem a questão do direito à imagem e a privacidade, que são violados, né? A privacidade da criança é totalmente violada, porque a criança não tem uma coisa chamada consentimento. Ela não tem condição de dar consentimento, é uma criança. Então, os pais usam isso daí. E quando ela crescer, quando ela olhar isso daí, esses vídeos, será que ela ia dizer, não, eu queria isso? Então, é preocupante quando acontece isso. É preocupante. Isso daí é o que fala o texto 2, justamente desses influenciadores infantis. Aí a gente vem para o texto 3, que é exatamente o caso de Felca, que ele fez essa denúncia pública, que essa adultização acabou virando o quê? Um espetáculo não só digital, mas também político, porque tem crianças em reality shows digitais, tem coaches mirins, coaches, e tem crianças que fazem cirurgias estéticas, tipo, criança, gente. Aqueles meninos que apareceram no vídeo, mas você quer estudar, mas eu já estou ganhando não sei quanto, parecem uns mini Faria Limers. Aqueles menininhos que falam, não sei o que, tal, porque você não precisa, porque eu já estou lucrando não sei quanto, eles mostrando dinheiro assim, meu Deus, eu com desse menino brincar de boneca, que isso, e eles estão brincando de contar dinheiro, de fazer dinheiro. A questão também que não é só criança, eu acho que de menores também. Aquele caso daquela menina, a namorada do filho de Luciano Huck, Duda, não sei das quantas, esqueci o nome dela, Duda Guerra. Duda Guerra e o filho de Luciano Huck. Gente, uma treta de adolescente, de criança, ganhou uma dimensão imensa. Imensa. Aquela menina tem o quê? 15, 16 anos. Ela, para mim, é uma criança. Era uma criança, mas não se comporta como tal, já largou a escola, já está fazendo, porque eu tenho uma amiga eu tenho uma aluna que ficou amiga dela, tem uma festa aqui, aí essa menina foi e ficou amiga dela, tem foto com ela, tal, mostrou lá o WhatsApp conversando com ela, e aí ela falou que a menina largou a escola, ela só está fazendo, ela está fazendo aula particular e está fazendo aula em casa, como é que chama aquilo? Educação domiciliar. Ela conseguiu na justiça isso daí, porque ela disse que a escola tirava os compromissos dela. Como assim, gente? A escola tirar o compromisso para ela ser influenciadora. Então, assim, essa coisa de Felca, ele falou daquele algoritmo, aquele algoritmo P, que incentiva esse consumo predatório, ou seja, é aquele compartilhamento de fotos de crianças. E tem fotos pesadas, tem fotos pesadíssimas, assim, de criança. E, tipo assim, essa lógica dos algoritmos, ela acelera ainda mais a adultização, porque criança engaja. Seja grande, pequena, uma criança dançando, rebolando na frente das câmeras, engaja. Tem um monte, não é só aqui no Brasil, não, tem um monte de perfil de fora que eu vejo. Eu sigo um monte de perfil de dança, por causa de minha filha. E aí aparecem, às vezes, umas crianças assim, de outros países, que eu nem sei que linguagem é aquela, eu acho que é a Romênia, nem sei. Mas aparecem as crianças assim de fora,
Vocês precisam ver como é que os meninos dançam. Eles dançam parecendo adultos, essas danças sexys e tal. E eles lá dançando, o menininho e a menininha. E não sei quantos milhões de seguidores. Isso é adultização. Porque eles podem não ver maldade naquilo ali. Mas a forma como é feita aquela dança são danças extremamente sensuais, que estão adultizando, nem sei se tem esse verbo, adultizando as crianças. E aí, enfim, essa lógica dos algoritmos, eu acho que é o principal, e aí entra a parcela de culpa das redes sociais, porque não existe uma mediação desses algoritmos, não existe uma programação máquina e nível de máquina que tem esse comportamento. Então, tanto o Estado quanto as redes sociais, eles têm esse dever de proteção, mas nem sempre eles estão usando isso. Então, voltando aqui para o nosso tema, eu botei aqui embaixo umas frasezinhas de efeito. Quando a infância é apressada, o tempo não perdoa. Cobra mais tarde o preço de uma subjetividade mutilada e de vínculos afetivos diluídos. Transformar crianças em produtos é apagar no brilho. Eu botei essas frasezinhas aqui, estilo baiana. E aqui, aquelas palavras, expressões fortes e alguns sinônimos para a infância. Fase inaugural da subjetividade, território do lúdico, etapa fundamental do ser, tempo da espontaneidade. Criança, eu não tinha mais o que pensar. Infância em flor, ser em formação, pequeno sujeito, alma em lapidação, voz em maturação, que são sinônimos para criança, certo? Alguma dúvida, gente, até agora? Tá tranquilo? Então, Tiago, nem vi que você tinha entrado. Boa noite. Ó, gente, nós estamos aqui. Então, vamos lá. Voltando àquela aula da gente de desenvolvimento e de planejamento, quais as perguntas que a gente tem que fazer aqui? Não sei se vocês lembram. Como a era digital promove a superexposição nas redes sociais? Então, a gente tem as causas para isso daí, ou seja, por que há essa superexposição, como ocorre ou como se manifesta, ou seja, como é que ocorre essa superexposição das crianças, é a materialização. É uma coisa que as pessoas têm me perguntado, essa dúvida. Qual é a diferença de causa para como ocorre, para consequência? As causas são as raízes do problema. Por que está havendo essa superexposição? Está havendo essa superexposição porque tem um uso precoce e intenso de dispositivos eletrônicos. Então, isso daí, as crianças estão sendo expostas às tecnologias sem nenhuma mediação, sem nenhuma criticidade, e tem a lógica algorítmica também que estimula o engajamento. Essa lógica algorítmica mostra o tempo todo as crianças, então isso daí leva à superexposição. Deixa eu ver se o meu é só sobre isso, se eu botar aqui. Onde é que a gente vê as pesquisas? Que aparece aquele negócio, acho que no computador não aparece não, né? Acho que no computador não aparece não, a busca, explorar. Agora o meu só vai aparecer Vale Tudo, não tem mais as crianças. Ó, tem Felca, aqui, ó. Só vai aparecer Vale Tudo no meu. Tá cheio de criança, só que Felca de novo, que é o que eu estou pesquisando, ó, de novo, e Vale Tudo, obviamente. Aqui, ó, bebê. Aqui, ó, tem pena que não tem mais criança, só tem coisa de Vale Tudo agora. Mas tem algumas de Felca aqui. Mas antes eu botava aqui, só tinha bebê, só tinha foto de bebê. Agora só tem foto de gente de Vale Tudo. E de Felca. Isso daí é o algoritmo que olha com base nas nossas pesquisas, eles colocam lá o que a gente mais vê ou o que eles acham que a gente quer ver. Porque tem isso. Porque de vez em quando eles colocam uma coisa aleatória, tipo assim, vamos ver se ela vai gostar disso aqui.
Aí colocam, não tô vendo, tipo assim, isso aqui nem é de acordo com o meu, aqui, ó. 7 formas de calar uma pessoa ofensiva sem dizer uma palavra. Isso aqui não faz parte do meu algoritmo. Não faz parte, porque o meu ou é vale tudo, ou é felca. Ou é um ou é outro. E criança. Então, esse daqui é um algoritmo, é tipo assim, uma sugestão dos algoritmos para mim, para ver se eu me interesso por isso daí. De calar uma pessoa ofensiva sem dizer uma palavra. Então, voltando para o nosso. Então, o como ocorre é tipo assim, de que forma é materializada essa superexposição? É materializada por pais que criam perfis para os filhos, que expõem os filhos como influenciadores mirins, que não têm limites claros dentro do ambiente virtual. Ou seja, a criança pede, eu quero filmar, eu quero aparecer. O pai, ela gosta, tal, vai lá e filma e joga lá. Pais que pegam a criança, às vezes, chorando, fazendo malcriação e começam a filmar. Tipo assim, alguma cena ridícula da criança, a criança fazendo manha tal, e o pai lá com a câmera, filmando. As pessoas estão deixando, tipo assim, de lado o bom senso, o limite, para poder viralizar. Qualquer coisa é motivo para viralizar, qualquer coisa é um espetáculo. Então, esse daí é o como ocorre, é a materialização. A gente tem o grupo afetado, lembrando que esse daqui é o planejamento relacionado ao negativo, quando for o viés negativo. Diga, Thay. Ô, Pro, eu teria um pouco de dificuldade em saber, tipo, como diferenciar esse causas de como ocorre, sabe? Eu acho que eu ficaria confusa, assim, de botar, tipo, a mesma coisa, entendeu? Nos dois. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar uma ideia. Deixa eu pensar aqui. Uma coisa prática. Sem ser isso. Porque esses aí é bem parecido a causa do como ocorre. Na verdade, esse como ocorre foi eu que inventei esses nomes, viu, gente? De acordo com o manual dos corretores, principalmente do Enem, da FUVEST e tal, que são as coisas que eles procuram nas argumentações de vocês. Tipo, na prática, como é que a gente sabe que essas crianças estão sendo expostas? Seria isso daí. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, se eu te perguntar, qual a sua disciplina? Qual a disciplina que você menos gosta? Qual a matéria que você menos gosta, Thay? Ah, pra responder mesmo? Qual é que você menos gosta? Eu acho que gramática. Oh, meu Deus, gramática é tão bom. Gramática, ok. Aí vem a causa. Por que você não gosta de gramática? Porque tem muitas regrinhas, assim, que é fácil de confundir. Tem muitas o quê? Regrinhas, assim, que eu me confundo. Então, a causa de você não gostar da gramática são as regras, 1000 regras. É por isso, inclusive, que eu deixei de dar aula de português. Mas estou aqui para tirar dúvidas, caso vocês precisem, podem me mandar prints, que eu tiro as dúvidas, eu boto tudo explicadinho. Então, a causa é porque tem muitas regrinhas. E aí vem o como ocorre. Como se manifesta esse seu não gostar de gramática na prática? Como é que você demonstra para as pessoas que você não gosta de gramática? Seria o quê? Entendi. Você procrastinar para fazer questão. Aham, entendi. Você tirar, sei lá, notas baixas na prova de gramática. Você não estudar tanto, deixar de lado, negligenciar. Isso é a prática. Então, a raiz de você não gostar de gramática ela tem muitas regras. E aí isso se materializa como? Isso se materializa na prática e você não querer fazer tantas questões. Por exemplo, na escola, minha pior matéria era a geografia. Nossa, eu odiava todas as minhas forças. Eu acho que minha menor nota da minha vida foi em geografia, porque eu não tinha jeito de eu gostar daquela matéria. Mas geografia era terrível para mim. Por que eu não gostava de geografia? Porque tinha muito mapa. E eu não sei ler mapa. Eu não sei ler mapa até hoje. Eu boto no Waze e eu boto aquele negócio que não aparece o mapa, que só aparece os nomes das ruas. Meu marido fica maluco com isso. Porque eu não sei ler mapa.
E essa minha dificuldade em ler mapa, eu sou totalmente desorientada. Essa minha dificuldade em ler mapa era a razão para eu não gostar de geografia, porque qualquer coisinha tinha esses negócios de mapa do relevo, aí tinha aquelas manchinhas lá que eu não entendia nada. Aí tinha gráficos, essas coisas. Eu não gosto dessas coisas. Então, esse era o meu motivo. A única coisa que eu gostava, realmente, de geografia era a parte de fuso horário, porque envolvia matemática, que eu gosto até hoje. Mas, assim, como se materializava essa questão de eu não gostar de geografia? Se materializava nas minhas notas serem menores, então isso demonstrava, e eu, tipo assim, não era uma matéria que eu prestasse tanta atenção, que eu fizesse tantas questões sobre ela, que eu fosse curiosa de ir aprender, ler mais, tal, que eu sempre fui curiosa de procurar ler mais sobre as coisas, mas geografia, eu não chegava nem perto, não gostava nem de discutir até hoje. Esse negócio de geografia política, geografia econômica, relevo, vegetação, clima, Deus me livre. Deus me livre, Deus me livre. Eu acho que meus filhos herdaram isso de mim. O meu filho mesmo vestibular quase não estudou esse negócio de geografia. Ele fez um curso de 1 mês com Bartilotti, que era 1 mês, 4 semanas, cada semana era uma política, uma econômica, tal, e por aí foi. Ele foi para a Baiana fazer assim, a prova, só com esses conhecimentinhos. Mas deu para tirar dúvida, Thay, do como ocorre e causas? Deu, Pro, muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso, em relação a outra coisa? Só tem pouca gente aqui, gente. Abram seus microfones, dialoguem comigo. Estou aqui falando com minha garganta rachando, mas estamos aí, né? Então, o grupo afetado, a gente já sabe aqui que são as crianças, de 0 a 12 anos, principalmente, que são crianças que estão em fase de desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento emocional. E a gente tem a consequência. Quais são as consequências disso? Que são consequências bem negativas. A gente tem, e isso está lá nos textos motivadores, a gente tem atrasos na linguagem, prejuízo na empatia, já que essas crianças quase que não têm interação. Esse menino Davi mesmo, esse mini médico, esse menino, ele não deve nem ter amigos direito na escola. Porque ele vai conversar o quê com esse menino? O menino só fala em medicina, ele vai conversar o quê? Do carrinho, do Playmobil, sei lá, quais são os brinquedos, do Labubu, Lafufu, sei lá como é o nome. Ele não vai conversar sobre isso, porque ele não vive essa realidade. A realidade dele é em meio a livros de anatomia e de medicina. Às vezes os pais não fazem nem por mal, eles acham que estão estimulando a cognição do filho. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é, tipo, cortando a infância. Eles estão, assim, tirando uma parte da criança. E a gente tem os exemplos que são vários, né? Esses exemplos aqui, ou vocês podem trazer um dado, ou vocês podem trazer um exemplo mesmo de algum influenciador mirim. Vocês poderiam trazer. O que vocês poderiam usar aqui de repertório? Eu vou botar depois aqui embaixo a listinha com os repertórios que eu selecionei para esse tema. Tem um livro de Rousseau que chama Emílio ou da Educação. Esse livro é tipo assim, é como se fosse uma bíblia do processo educacional. É uma bíblia do processo educacional. Então, ele fala da infância como uma etapa que tem que ser protegida. Esse livro mesmo, Emílio da Educação, é como se fosse um tratado pedagógico. E olha que ele foi escrito lá em 1700 e não sei quantos. E ele fala que a infância tem que ser compreendida como uma etapa própria e uma etapa autônoma da vida. Tem que ter ritmo, necessidade e formas de aprendizado específicos. É como se ele fala, já lá naquela época, 1700 e não sei quanto, que a criança não é um adulto em miniatura, mas é um sujeito que ainda está em formação. E por estar em formação, ele precisa ser protegido de influências precoces e ele tem que ser instruído também. Só que instruído de uma forma
gradual de acordo com o desenvolvimento natural. Tem muitos pais que, às vezes, querem pular etapas dos filhos. Tipo assim, minha mãe tinha escola. Minha mãe tinha uma escolinha, e eu era assim, a filha da diretora na escola. Então, todo mundo me respeitava na escola. Porque eu era a filha da diretora. Quando falava alguma coisa, eu vou dizer para minha mãe, ela vai te expulsar da escola. Era assim. Mas me pularam de ano. Eu pulei 2 anos na escola, tanto que eu entrei na faculdade, eu tinha 15 anos. E olha o resultado, eu ter entrado na faculdade tão cedo. O resultado é que eu entrei em informática, hoje eu estou aqui dando aula de redação. Não era bem o que eu queria, com 15 anos, com 18, eu já acho pouco para você escolher uma profissão que você vai, sei lá, seguir na sua vida. Imagina com 15. Eu entrei com 15 anos na idade. E, tipo assim, isso daí faz com que pular essas etapas faz com que, quando chegue lá na frente, você não acompanhe as outras pessoas. Então, eu fui assim, eu só comecei a ter mais amigos assim quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Foi quando eu comecei assim a me dar melhor. Mas, fora isso, na faculdade, então, primeiro que na faculdade só tinha nerd, que era de informática. Só tinha nerd, de verdade. Não tinha vida social. Só tinha, de mulher, só tinha eu e uma outra menina que tinha 21 anos, eu tinha 15. Eu só tinha 21 anos, então não tinha amizade. E a pessoa, quando chega, assim, em outro ambiente, ela não consegue aproveitar as fases da vida. Eu ia para onde na faculdade? Eu não ia para lugar nenhum, porque eu tinha 15 anos, tudo era 18, eram as pessoas bem mais velhas que eu. Então, esse cara aí, esse Emílio, ou da Educação, que é esse livro de Rousseau, ele trata justamente isso daí, que a criança precisa ser protegida e ela precisa ser instruída de forma gradual, de acordo com o desenvolvimento. E esse livro dele, na verdade, é uma obra, né? São 5 livros. São 5 livros que acompanham o crescimento desse menino, Emílio. O nome do livro é Emílio ou da Educação. Então, os livros acompanham o crescimento de Emílio desde o nascimento até a idade adulta. Então, nos primeiros anos dele, Rousseau fala que Emílio valorizava o brincar, a curiosidade da criança, aquele negócio de ficar fazendo pergunta, tal, a relação direta com a natureza. E essas experiências aí é que formam a base infantil. Quando uma criança pula essas etapas, que é justamente o que essa hiperexposição faz, ela está sendo, tipo assim, privada da fase mais importante que vai moldar a vida dela. Tem até um vídeo que é sobre isso, que é Children See, Children Do. A criança é uma antena parabólica que capta tudo e vai pegando aquilo dali e vai reproduzindo. E nessa obra, ele critica uma educação que força a criança a adotar alguns comportamentos adultos antes do tempo, tipo, criança que, em vez de fazer uma peça infantil, sei lá, de algum livrinho na escola, que leu alguma coisa assim, bota a criança, sei lá, para fazer encenação de novela, ou de danças sensuais, essas coisas. Então, isso daí é uma forma de botar a criança para adotar um comportamento adulto antes do tempo. Então, isso daí corrompe a pureza, corrompe a ingenuidade e apressa esse amadurecimento das crianças, que é o que as redes sociais estão falando. Na hora que a criança está com o celular na mão, sem uma mediação, sem os pais ali supervisionando, não é para a criança estar na rede social, não é para a criança estar no YouTube, é para a criança estar naquele mundinho lúdico dela, brincando de boneca, de faz de conta, imaginando. Porque a característica, as crianças hoje, criança de 4, 5 anos, já com depressão, já com crise existencial. Tem um menino que, meu Deus do céu, o menino parece um adulto falando. Um adulto. O nome dele? Acho que é Arthur. Não sei se vocês já viram esse menininho. Acho que é Arthur. É Arthur Boy, uma coisa assim. Eu não vou achar, não. É um menininho que deve ter uns 10 anos, e ele fala, agora eu vou contar aqui para vocês
não sei o quê, porque eu tenho vergonha de falar com mulher. Tal. Ele fala como se fosse um coach. O menino fala como se fosse um coach. Eu esqueci o nome deles, mas eu vou mandar para vocês. Então, isso daí gera vários desequilíbrios emocionais, e sociais também. Porque a criança passa a se comportar como um mini adulto, e aí, se comportando como um mini adulto, ela não vai querer estar com as crianças da idade dela, ela vai querer estar no meio de adultos. E isso daí é extremamente perigoso. E como que se relaciona esse Emílio ou da educação com esse tema da adultização? A lógica de Rousseau de que a infância tem que ser compreendida como uma etapa própria, como uma etapa autônoma, ela é uma contraposição, um contraste desse fenômeno de adultização precoce, porque as crianças são tratadas como celebridades, como mini-adultos nas redes sociais. São celebridades, elas são celebridades, mini-celebridades. E aí, Rousseau defende que preservar a infância como um tempo protegido vai realmente contra isso tudo, porque hoje está sendo questionado esse impacto de expor as crianças a redes sociais, algoritmos, a performances. As crianças têm que performar e competir entre si. E competir. Tipo assim, ele tem mais seguidores, eles têm menos seguidores de quem é a culpa? Dos pais. Então, eu acho esse repertório muito, muito, muito bom para esse tipo de coisa. Tem aqueles mais clichês, que são tipo Bauman, mas aqui, pelo menos, modernidade líquida está muito clichê. Para mim, ele é proibido. Tem um livro também de um cara que é a História Social da Criança e da Família, que é de um psicólogo, que ele fala da infância como uma construção histórica. E essa construção é um livro até bem legal, e essa construção está sendo ameaçada pela aceleração digital. As crianças estão perdendo. Aí vocês veem um cara que escreveu em 1700 não sei quanto, de Rousseau, ele já tinha essa preocupação com a infância. Agora, eu não sei nem o que ele escreveria hoje, porque já tem vários livros, tem de uma médica brasileira também. Como é o nome dela? É Adriana Friedman. Ela fez um livro, escreveu um livro chamado A Infância como Tempo Sagrado. E aí ela fala que a infância tem que ser vivida com respeito à liberdade, imaginação, criatividade, ou seja, ao tempo eterno, ao tempo interno da criança, que está sendo violado, né? Outro que vocês podem trazer é a Sociedade da Transparência, de Byung-Chul Han, que essa lógica da exposição ilimitada transforma o que é privado em um espetáculo, e a própria sociedade do espetáculo. Um exemplo, aquele menino, aquele pastor, The Big, The King, não sei o quê, aquele pastor Miguel, ele viralizou, tipo assim, e começou a sofrer bullying na escola, essas coisas. A gente só tomou conhecimento disso daí dele, ele agora com 15 anos, mas desde quando que esse menino performa? Desde quando? E, tipo assim, jogam para ele uma responsabilidade que não era para um menino de 15 anos ter. E esse menino está sendo alvo de crítica, de cancelamento, de um monte de coisa, várias coisas assim para lidar. A menininha também, que é super fofinha, Lulu, que eu falei no início da aula. Nossa, Lulu foi cancelada nas redes sociais. Eu não sei direito a história, mas tipo assim, é como se os pais dela exagerassem na exposição dela e tipo assim, colocando ela para performar como se fosse uma adulta. E aí os pais foram falar tal, que isso daí não era para exibir, que ela realmente gostava, não sei o quê, de falar, que ela falava, oi, meus amores, oi, meus seguidores, tal, e que era, sei lá, que era o jeito dela, mas, gente, não existe isso de jeito dela. Quando eu era criança, eu não tinha isso daí, não. Se eu falasse, não, mãe, quero ficar na rede social, não vai dormir. Meus pais botavam medo na gente, que eu queria ver, às vezes, a novela das 8, que não era das 9, era das 8, e minha mãe era categórica, tinha um negócio lá de censura, a página da censura, né? A assinatura da censura, antes de qualquer programa, aparecia lá.
Minha mãe, se você assistir, o juiz da censura vem aqui, viu? Vem aqui, eu posso ser presa, não sei o quê. Isso daí eu nasci o quê? Em 70, bem na época da ditadura militar, dessas coisas todas. E tinha esse negócio de censura. Então, não existia. 7 horas da noite a gente estava dormindo. Não tinha celular para a gente ficar no celular, tal. Então, ou tinha que ler, ou tinha que fechar o olho e dormir. Mas hoje, muitos pais não sabem dizer não. É bem mais fácil pegar o celular e dar para o filho, seja no restaurante, seja em casa para dormir, do que tentar educar. Então, isso daí o D1 é sobre isso, é a superexposição nas redes sociais. E aí vem o D2, que é a questão, é como se fosse os dois efeitos, mas esses efeitos, eles têm meio que uma relação de causa e consequência. Porque se você superexpõe as crianças na rede, elas passam a ser pressionadas para ter comportamentos precoces. Então, retomando aqui, quais seriam as causas para essa superexposição das crianças? Talvez advento tecnológico, sem mediação, sem a mediação crítica, a lógica algorítmica, que estimula o engajamento, isso é uma das causas também. Estimula o engajamento, e também, eu não sei nem como colocar isso daí, que seria a falta de limites também, impostos pelos pais. Os pais não impõem limites sei lá, a mediação. Eles como é que eu vou falar? Não supervisionam os filhos enquanto eles usam as redes sociais. Então, falta de imposição de limites. Limites pelos pais. Como ocorre? Como que essas crianças são expostas? Aí tá a questão do como ocorre ou como se manifesta. Então, uso precoce desses dispositivos, uso precoce de dispositivos, tipo celular, tablet, principalmente, tem tablet para criança. Vocês pegaram essa fase de ir para o restaurante e ficar com tablet? Ou vocês ainda são da época do lápis de cor, da cantina Hope? Porque na época dos meus não tinha isso, não. Hoje o menino vai para o restaurante e recebe um tablet infantil para poder deixar os pais comerem em paz. E se a gente olha para a mesa, até os adultos não estão conversando, está todo mundo no celular. Então, não existe interação. Então, uso precoce dos dispositivos eletrônicos, pais que expõem os filhos, ou como acontece a superexposição. É a materialização. A gente começa com... Como seria isso na redação? Isso ocorre principalmente devido ao advento tecnológico sem uma mediação crítica, visto que a lógica algorítmica, visto que a lógica algorítmica estimula o engajamento, ou seja, as crianças monetizam, né? E isso daí é aliado ao quê? A falta de imposição de limites pelos pais. Na hora que vocês forem trazer causas, não é só citar isso ocorre por isso, 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 que ele se manifesta em isso, isso e isso. É bom vocês fazerem uma relação entre isso daqui. Então, o advento tecnológico, aliado à dificuldade de muitos pais em impor limites para os filhos, culmina no uso indiscriminado e precoce de dispositivos eletrônicos. E aí, isso daí tem também os pais que expõem os filhos como influenciadores mirins, que criam perfis. Criam perfis para os filhos. Tem vários.
pais criam os perfis para os filhos, que expõem filhos como influenciadores mirins, e agora é uma profissão, né? Você não tem a profissão, qual é a sua profissão? Ah, influenciador digital. Criador de conteúdo digital. E, deixa eu ver aqui mais. Eu ia colocar falta de regulação, mas vou deixar. Eu acho que é mais pais que expõem os filhos como influenciadores mirins. E performances, né? A cobrança para essas crianças performarem por performances. O grupo afetado, geralmente, são as crianças menores, que não têm discernimento. Crianças pequenas. É o principal. A gente sabe que tem outros grupos, né? Mas eu acho que as crianças pequenas são o principal grupo afetado. As consequências, foi aquilo que eu falei, prejuízo na empatia, distúrbios de sono, atrasos na linguagem. Isso tudo tem no texto motivador, viu, gente? Tudo que eu estou fazendo aqui é o que a gente começou. E sintomas ansiosos. Criança ansiosa. E às vezes ela não sabe como lidar. A gente vê muita criança com raiva, muita criança dando piti. E os pais filmando isso daí. Isso que me dá mais raiva. Exemplo, isso aqui é com vocês. Tem um relatório que é da Fiocruz, eu acho até que eu botei aqui nos textos motivadores, que ele fala dos riscos dessa exposição em crianças de 0 a 5 anos. E tem vários crimes digitais também, quadrilhas que envolvem exposição infantil. Então, pode fazer também essas redes de pedofilia que atuam. Não sei se tem alguma específica, mas isso daí também é uma forma é uma consequência da superexposição. Vou deixar o exemplo aqui em branco. Porque aqui pode trazer também, sei lá, de repente, algum influenciador. Eu vou botar a Lulu porque ela foi cancelada. E Miguel também. Miguel, pastor Miguel. E aí a gente vem para o D2. Como a era digital promove a pressão por comportamentos precoces? Qual é a causa disso daí? Ou seja, por que que as crianças estão sendo pressionadas a assumir esse comportamento? Eu acho que o principal está na lógica da performance e da monetização digital, porque as crianças sempre elas sempre têm engajamento. E uma criança imitando adulto engaja mais ainda. Eu não sei se vocês já viram aquela influenciadora, Cíntia Chagas, uma que é professora de português. Cíntia Chagas. Tem um monte de menininha que imita ela. Essa aqui. Vocês já viram Cíntia Chagas? E aí tem um monte de menina que imita. Ela responde essas questões. Tenho autoestima baixa dos outros. É brega? Não, não há nada de brega em ser podóloga, hein, meu amor? Seguindo o seu raciocínio brilhante, diga para mim, o que seria da vida, então, do proctologista? Hã? Do que ele cuida? Hã? Pois é, então. Como seria a autoestima do proctologista se ele pensasse como você? Ora. Essa mulher aqui, ela é professora de português, muito boa, por sinal, mas ela faz os comentários assim, tipo, às vezes até preconceituosos. Às vezes preconceituosos. Mas, e aí tem várias crianças que imitam ela. Deixa eu ver se nesse aqui tem. Aqui, ela bota alguns de plural, tá vendo? Plural de Pix. Ah, não vou achar, não. Mas tem umas crianças aqui que imitam ela. Isso daí é uma forma de adultização, porque
as meninas que aparecem, isso é assim, se comportando, meu amor, não sei o quê, pare com isso, tal. Enfim, fazendo as caras e bocas que ela faz. Teve uma menina uma vez que imitou uma postagem dela que foi falando de violência doméstica, porque ela já sofreu violência doméstica. Ela casou, 3 meses depois separou, porque o marido batia nela. E aí o marido, junto com o marido daquela, esqueci o nome, daquela apresentadora, Ana Hickman, eles dois criaram meio que um grupo de maridos injustiçados. E aí eu acho que ela comentou sobre isso, e a menina foi lá e reproduziu. E, tipo assim, sob a bênção das mães, né? A menina já tem uns 7, 8 anos. E isso é com a bênção dos pais, porque são os pais que filmam e colocam. Uma criança da cidade não sabe editar filme, essas coisas. Então, tem essa lógica da monetização digital e da influência de pais e da cultura nas redes sociais. Então, é como se os pais... Não, eu tô pobre, não tenho dinheiro, tá? Vamos lá botar essa criança aqui para virar artista, porque ela quer virar artista. Tem muito da frustração dos pais também. Tem muito isso daí. Deixa eu ver se eu acho acho que é Maju Mendonça, o nome da mãe dela. É essa aqui. Lulu saiu, não tá mais. Quase nada. Deixa eu ver. Cortou um monte. Deixa eu ver se foi esse a despedida, que teve a despedida. Gente, hoje o amor vem do coração. Então, Pois nós ó, podemos ela saber não se disso. despediu. O amor sempre acontece que nós podemos sempre amar o próximo. Faça um pouquinho da vontade dele, não só pense nos nossos próprios sentimentos, nas nossas próprias emoções, nas nossas próprias vontades. Então, gente, não pense só em você, pense no próximo. Cuida do próximo, mas também cuida de você, né? Você pode cuidar de você, não tem problema. Porque assim, o seu próximo vai ficar feliz e você também. Gente, hoje vamos falar do... Enfim, essa é a Lulu, não sei se vocês seguem, mas ela fala, feito uma adultinha, e aí foi uma aluna minha até que me disse que estavam cancelando o Lulu porque os pais dela disseram que ela era superdotada para se comunicar desse jeito. Aí teve essa confusão toda, de que ela não era superdotada, que eram os pais que incentivavam e tal, mas é um ambiente extremamente perigoso, né? Então, e aí, como ocorre essa pressão por comportamentos precoces? Ou seja, como é que a gente percebe que essas crianças estão sendo transformadas em adultos desde cedo? A gente vê isso na imitação de posturas, de falas e de aparências típicas da vida adulta. Muitas crianças são expostas a conteúdos que são voltados para o público adulto. E aí elas tendem a reproduzir o que elas assistem com frequência, forma de falar, de se vestir, de se comportar. Então, são crianças que performam como se fossem influenciadores mesmo. Elas usam maquiagem, que são inadequadas para a idade delas, usam roupas, e vários discursos também são voltados para o público adulto. Tipo, tem os meninos, aqueles que foram os mini Faria Limers, que eles ficam falando de mercado financeiro, tal, essas coisas, dizendo que não é para trabalhar, você fica muito tempo na escola, não consegue ganhar dinheiro, tal. Um menino que deve ter o quê? Uns 11, 12 anos, falando esse tipo de coisa. Então, isso daí é o como se manifesta. Lembrando que essa pressão por comportamentos precoces, a adultização, muita gente já relaciona a questão sexualizar a criança. Isso também é uma forma de adultização. Mas a adultização não é só isso. Essa adultização, como o nome já diz, é a criança assumindo posturas e comportamentos de adultos, de pessoas mais velhas. É a fala, é a roupa, é a maquiagem, procedimentos estéticos. Em nome de quê? Em nome de likes, de curtidas, de monetização, de engajamento, que foi o que eu falei, vários pais largando seus empregos para poder cuidar da agenda dos filhos. Então,
Qual é o grupo afetado? Geralmente, crianças e adolescentes que são expostos como personagens. Eles têm personagens performáticos, né? E a consequência negativa é o quê? Vou até botar aqui vou até botar aqui a consequência, que seria... Por isso que eu gosto do livro de Emílio, Perda do Tempo de Brincar, cansaço, tipo, esgotamento físico e mental, por causa das agendas cheias que elas têm, físico e mental, em razão de agendas e compromissos, aceleração do amadurecimento, aceleração, na verdade, forçada. Meu Deus. Aceleração forçada do amadurecimento, eu ainda na minha briga com o meu teclado. Forçada do amadurecimento, o que mais... E aí a gente vem os mais graves, né? Que é a exploração sexual, que é o compartilhamento de fotos. Hoje, com a deepfake, é pior ainda. Exploração sexual. E a gente também tem esse tema aqui, que vocês podem usar, termos críticos, que é a mercantilização da infância. Que repertório teria aqui? Seria aquele da indústria cultural. Que até as crianças estão virando bens de consumo. E é aquele livro que eu falei, sem ser o de Emília Educação, o outro de Neil Postman, que é o Desaparecimento da Infância. Ele fala da erosão direta da infância nos meios de comunicação. Não só, a gente não vê isso só em rede social mais, né? Em rede social é uma terra sem lei, mas a gente vê isso daí também na televisão. Eu não sei se vocês viram o documentário das Paquitas, é porque eu gostava de Xuxa quando eu era adolescente. E aí eu fui ver, né, o documentário das Paquitas. E elas falando, tipo, meninas de 12, 13 anos que entravam para ser Paquitas e sendo cobradas para emagrecer, porque, porque você está muito gorda, não sei o quê, você vai fazer uma propaganda, como é que você vai botar um biquíni com esse corpo? E, tipo assim, botando as meninas em contextos sexualizados, até as roupas que elas vestiam de paquitas eram pensadas no imaginário masculino. É dito por elas mesmas nesse documentário. Elas falando como aquilo ali mexeu com elas, que muitas desenvolveram durante a vida adulta transtornos psíquicos, tal, que ficaram traumatizadas por causa, não por Xuxa, mas pela diretora Marlene Matos, pelo que Marlene Matos fazia com elas. De colocar aí, quando entrou a outra leva de Paquitas, acho que foi Paquitas Geração 2000, uma coisa assim, que tinha menina de 10 anos, inclusive, 10, 11 anos, e que botaram nas meninas roupa de colegial. Por que roupa de colegial? Porque queriam alcançar um público mais velho, de jovens, não só de crianças, de jovens, ou seja, de homens, né? E aí começou essa questão não da adultização, mas da sexualização delas que eram crianças. Então, é um exemplo também que vocês podem trazer aí. Outro tipo de repertório, outro também que eu falei, que é de um psicólogo, que é a história social da criança e da família, que fala que as crianças hoje, a infância está sendo ameaçada pela aceleração digital. E tem também o vídeo de Felca, que foi o que você estava falando, tá? Que todo mundo traria, né? Que Felca trouxe essas denúncias, principalmente dos reality shows digitais e de coaches mirins. Não sei se vocês já assistiram alguma vez, as meninas principalmente, tinha um programa que era
Minha filha assistia direto aquilo. Era de umas menininhas que iam com as mães dançar, não era daqui, não. Gente, como era o nome desse programa? Era de mães e filhas, eu esqueci o nome. Era um Dance programa Moms, eu acho, né? Dance Moms, exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo. E aquelas meninas, gente, elas eram cobradas como adultas. Não, Aquela era bizarro mesmo. Aquela mulher era uma bruxa, velho. uma bruxa com as crianças, exatamente. Diz que tem umas lá, uma que era bem pequenininha, uma que sempre ganhava tudo, que era a que dançava melhor, era uma pequenininha, esqueci o nome dela. Mas essa menina teve altos traumas. São todas traumatizadas, velho. Eu sempre, tipo, tem umas que viraram, tipo, influências assim, né, depois. E elas sempre falam, velho, que são traumatizadas até hoje. Com as coisas que ouviram, que passaram, assim, nessa época. Grande parte de artistas mirins não conseguem lidar que não conseguem lidar com a fama, tá? Porque chega uma hora, eles começam crianças, mas se eles não tiverem um apoio dos pais muito grande na pré-adolescência, essas crianças elas tendem a desenvolver sentimento de inadequação, de ansiedade, de baixa autoestima. Por quê? Porque quando elas chegam com 13, 14 anos, elas estão, tipo assim, começando a se desenvolver. Elas estão naquela fase do patinho feio, né? O corpo, a fala dos meninos, principalmente, que a voz está mudando, tem espinha no rosto, essas coisas típicas da adolescência. Então, essas crianças, geralmente, elas não encontram mais papéis. Então, aquele menininho mesmo do Esqueceram de Mim, ele não queria mais gravar, ele não queria ser ator, os pais botavam ele, botavam direto. Até que esse menino entrou numa idade que ele não queria mais fazer filme, ele não queria mais fazer nada, fazer cinema, fazer nada. E os pais continuavam insistindo. A questão é que depois a indústria cinematográfica parou de chamar ele porque ele estava nessa idade do patinho feio. Tanto se vocês olharem as séries, vocês não vão ver muitos atores com 12, 13, 14 anos dessa idade assim. Vocês não vê. Tem, óbvio que tem, mas não tem tantos. O que a gente vê muito em série adolescente é adulto fazendo, tipo, o cara de 30 anos. Minha filha estava assistindo aquele. É um da Amazon, acho que é da Amazon, que é O Verão da Minha Vida, o verão que mudou minha vida. Sim, sim. Pois é, minha filha estava assistindo esse negócio, e aí tinha um cara lá. E eu estava vendo esse cara, eu falei, Dude, esse cara está fazendo papel de colegial, aquele loiro. Está fazendo papel de colegial. Esse cara deve ter o quê? Uns 30 anos. A menina deve ter o quê? 25. Fazendo papel de criança, justamente porque lá mesmo não colocam muito crianças para fazer esse tipo de papel, porque muitos têm cena de beijo, tal, tem cena de sexo, essas coisas, então não colocam, né? E dá problema também por causa de escola, tal, essas coisas. Aí colocam um bando de marmanjo para poder fazer esses papéis, eles não colocam muito menores de idade. E criança criança adolescente, né, de 13, 14 anos, menos ainda, justamente por essa fase de patinho feio. Só que uma criança que cresce, tipo Bruna Marquezine, começou com 7, 8 anos, mas ela teve o apoio familiar para essa fase dela de patinho feio, que não tem muito trabalho, essas coisas. Ela teve isso daí, o apoio em casa, para continuar na carreira. Ela teve isso daí. E tem muitos que não tem, né? Muitos não tem, que foi o caso de Macaulay Culkin, daquela menina, que eu esqueci o nome, de Operação Cupido, a ruivinha. Ô, gente, esqueci o nome dela. Não é possível, vocês não sabem, nunca assistiram Operação Cupido? Peraí que eu vou dizer, vocês sabem quem é essa atriz. Ela andou com drogas, essas coisas, tal, justamente por isso. A gente aqui, Larissa Manoela, outra também, que os pais se aproveitaram. Tem vários exemplos aí, não tem só Felca, não. Operação Cupido. Meu Deus. Lindsay Lohan. Esqueci o nome. Essa daqui, ó. Essa ruivinha aqui. Ela levou uma época metida com droga, de coisa.
Outra, aquelas irmãs gêmeas, esqueci o nome delas. Também foram outras que se meteram em um monte de coisa aí, justamente porque foram muito expostas na infância. Então, enfim, repertório não, né? Na verdade, exemplo para isso daí, vocês têm de sobra. Diga, Thay. Desculpa, meu iPad descarregou e aí eu sem querer sair, mas Relaxa. eu não sei o que você falou aí. Só que eu ia falar que, tipo assim, muitas atrizes, tipo, da Disney, tiveram a infância, né, tipo, tomada pra poder, tipo, fazer as coisas e tal que a Disney cobrava. E depois todas enlouqueceram, tipo assim, todas enlouqueceram. Ficaram doidas, malucas. E aí, tipo, várias se internaram, tipo, ficavam, tipo, drogadas, sabe, viciadas em drogas, porque elas foram tão abusadas assim na infância pra poder, tipo, entregar conteúdo e tal, que depois, tipo, não conseguiam mais fazer mais nada, velho. É isso mesmo. Tinha uma série que eu assisti quando eu era mais nova, que era Barrados no Baile, que depois teve a versão anos 2000, né? Que é Beverly Hills, esqueci o número, 90210, alguma coisa assim. Era Beverly Hills. E teve uma menina que fazia parte, ela era nova, inclusive, teve uma menina que fazia parte que ela morreu, inclusive, no ano passado, de câncer de mama. Na série, ela tinha um episódio que ela achava que estava com câncer de mama. Essa menina foi alvo de tanta crítica. Na época, ela ficou assim, conhecida como a pessoa mais odiada do mundo por causa da personagem dela. E sendo que ela ficou com sérios problemas mentais por causa disso, de enfrentar o que uma criança, que criança nenhuma deveria enfrentar, né? Que é o ódio dos outros. Aquela menina, filha de Roberto Justus, Rafinha Justus, ela tem uma doença, e o rosto dela nasceu todo deformado. Essa menina foi algo assim de 300 mil críticas. Agora, para que os pais famosos vão expor os filhos? A filha de Ivete, eu não sei se vocês viram, teve uma gravação de um DVD de Ivete. Ela tem uma filha que tem que tem um transtorno, eu não sei se a menina é autista. Eu sei que uma delas, das gêmeas, deixa eu ver aqui, filha de Ivete ataques. Aqui, o filho de Ivete é alvo de ataques, dizendo que a menina era lésbica, não sei o que, tal. Gente, uma criança, porque ela cortou o cabelo curtinho. E aí a menina foi alvo de ataques, e Ivete foi falar, não sei o que, essas coisas, mas para que expõe? Foi o revelador, não é isso aqui não. Mas, enfim, a menina foi criticada por isso, porque ela tinha o cabelo curtinho. Estava com a camisa social, tal, enfim, pela roupa, né? E aí já estavam dizendo, assim como a filha de Virgínia, viu, Thay? A filha de Virgínia, que a mais velha, que também o pessoal estava dizendo que ela era uma pessoa transgênero, sendo que ela tem o quê? 3, 4 anos. Eu E vi aí, só porque ela gostava de, tipo assim, desenho de menino, né? Tipo assim, super-herói, essas coisas. exatamente. Ela pode ser o que ela quiser, mas eu acho que dessa idade, uma criança de 3, 4 anos, não tem que estar exposta a esse tipo de comentário. Acho que ela nem deve saber o que é. Claro que ela não sabe, né? O que é transgênero. Então, vai que ela é e está se descobrindo. De repente, ela vai achar que aquilo ali é errado, entendeu? De tanto julgamento que vem de fora. Mas isso é culpa de quem? Mais uma vez, a gente cai na culpa dos pais. Então, a gente tem a lógica de performance, monetização digital, influência dos pais. Muitas vezes, a influência dos pais que eles tentam colocar nos filhos, né, as frustrações, reflexo dos desejos deles. Tipo, eu queria ser bailarina quando era criança, então eu vou botar minha filha para fazer balé. Eu queria ser apresentadora de TV quando eu era criança, então meu filho vai ser apresentador de TV. Esse tipo de coisa. Então, a gente tem influência dos pais e da própria cultura das redes sociais. Como ocorre? Ou seja, como é que ocorre, como é que a gente vê na prática
essa pressão por comportamentos precoces vinda da era digital. Então, imposição de estética adulta, uso de roupas e maquiagens, né? Uso de roupas, maquiagens inadequadas, maquiagens impróprias, não sei, inadequadas para a idade. Vocês entenderam. Participação em reality show digital, foi o que Felca falou. O reality. Oh, gente, esse teclado tão lindinho. Ó, a emenda sai pior do que o soneto. Tem que ser acertando tudo. Participação em realities, tipo coaches mirins. Coaches mirins. Adultização, um exemplo para mim é aquele menininho médico. Esse é o que mais me incomoda. Vou até botar aqui, Davi Jordani. É o médico. Quem não conhece, siga. Mas, quem quiser aprender biologia, anatomia, essas coisas, segue esse menininho. É o mini médico, esse Davi Jordani. Coaches minis, procedimentos estéticos, aquelas crianças que fazem, como é? O negócio de pele, esqueci o nome. Esqueci. Oh, meu Deus. Olha como eu estou hoje. Assim, aqueles negócios de pele, gente. Como é o nome daquilo? Que os namorados estão fazendo juntos. Eu cheguei na casa de minha sobrinha e ela estava lá fazendo esse negócio de cuidar da pele. Como é o nome disso? Skincare. Skincare, exatamente. Skincare, perdi a palavra. Skincare. Crianças mostrando skincare, fazendo skincare. Coaches, tem aqui, coaches mirins. E grupo afetado são crianças e adolescentes expostos. E adolescentes expostos como personagens. Então, a gente tem perda e consequências, perda do tempo de brincar, esgotamento físico e mental, aceleração forçada do amadurecimento, exploração sexual e mercantilização da infância, que eu acho que é. Isso aqui, gente, é uma sugestão, e eu fiz esse tema também, porque acho que esse tema caiu acho que foi no ponto médio, né? Em algum simulado de vocês. E todo mundo falando, será que vai cair isso, não sei o quê. Não acredito que a Baiana vai botar um tema desse. Acho que foge um pouquinho. Até porque vocês são jovens. Então, eu acho que se ela tiver que colocar alguma coisa, vai ser mais voltada aos jovens. Seria tipo adaptação do mercado de trabalho para a geração Z. Naquele docs lá que eu mandei florearem, eu coloquei vários temas assim que pode ser que caiam, né? Que tem mais a ver com a realidade. Todos aqueles temas que tem lá, que só tem na introdução, eu estou jogando aos pouquinhos na plataforma. Mas acreditem, nossa, é muito trabalhoso botar um tema lá, uma proposta lá, porque tem que procurar texto motivador, pesquisar, tal, isso tudo. Aí eu estou botando esses termos também para melhorar a linguagem de vocês. Vocês viram o guia? Chegou no e-mail de todo mundo, o guia de maquiagem para baiana? Vocês receberam? Alguém não recebeu o guia de maquiagem para baiana? Ou dos conectivos para quebrar a banca da baiana? Se alguém não recebeu, me fala, porque eu tentei compartilhar com todo mundo. Então, eu vou botar esse tema lá na plataforma, ele ainda não está lá, e esse vai ser o tema para a semana que vem. Vai estar lá, acho que como adultização, alguma coisa assim. Mas vocês vão ver que vai ser o tema mais novo. E quem ainda não fez as maquiagens, a atividade de maquiagem, é só fazer, não precisa fazer tudo, faz 2 ou 3, só para treinar a linguagem, e aí manda para mim, certo? Certo, obrigada. Tudo certo?
Eu posso tomar minha desloratadina para acabar com meus espirros, menos um. Pode, Pro, beijo. Beijo, gente. Até semana que vem. Se tiver alguma dúvida em relação a esse tema, em relação até a português, gramática, podem me mandar, tá bom? Beijo.